Eu trouxe para você a passagem de ida e a passagem de volta quando eu fui para casa do Bolsonaro Oh! na noite que ele foi eleito. Eu fui acompanhar Que o final da maravilha! eleição lá na casa dele, na Barra da Tijuca. Então essa é a passagem de ida. A passagem está aqui dia 28 de outubro de 2018, às 2h55. E voltei no dia 29 de outubro de 2018, às 6h30 da tarde, né? Deixa eu Então, colocar aqui, ó. Latam, Tem uma câmera aqui em eu cima, deixa eu trouxe, mostrar. tá aí, ó. Dá pra ver aqui, ó? Isso se tornou totalmente inútil para mim e é um presente que eu queria te dar. Pô, que maravilha, que vai pro cenário com certeza. Essa é a passagem. Eu fui lá, tinham 50 convidados nessa noite e eu era um dos 50 convidados para assistir da casa dele a apuração final, né? Então nós assistimos pela TV Globo, no Jornal Nacional, Sim. todo mundo lá dentro, Magno Malta, Bebiano, que morreu, o Julian Lemos, Paulo Guedes, o Borrachinha do Vale Tudo, que o Bolsonaro se amarra no Borrachinha, o Borrachinha foi lá também, tava lá, tava o Flávio Bolsonaro, tava o Queiroz, e eu não lembro, mas eu não conhecia o Queiroz. Mas eu não sabia quem ele era. Eu não sabia que esse cara um dia seria o Queiroz da Rachadinha. Né? Então tava o Queiroz e tava mais algumas outras pessoas, e aí ele né, se tornou presidente do país. De lá ele ligou para o João Dória, ligou para várias outras pessoas que eu acompanhei, eu estava ali sentado. Que estavam com ele. Estava no chão, sentado no chão ali da casa. E aí eu acho que esse presente para você é um presente que para mim se tornou uma coisa extremamente inútil, mas eu acho que é histórico, inclusive, claro, né? Claro. Porque ele marca um momento de ruptura, né? Com aquele roubo que estava acontecendo no Brasil, né? Que todo mundo queria acabar com aquilo, e uma nova esperança Uma nova esperança que micou. Micou geral. Como que foi aquele momento lá? Você vibrou muito? Porque falou, cara, a gente chegou, né? A gente chegou. Era uma vibração de quem, pô, vencemos, né? Eu tinha acabado de vencer a minha eleição como deputado federal. Pelo PSL, né? E tinha chegado, eu ajudei o Bolsonaro, eu trabalhei na campanha dele intensamente, na linha de frente, inclusive. E então, pra gente foi um momento assim, bom, chegamos, tudo que foi prometido, tudo que ele prometeu, né, ele vai fazer. Foram muitos anos que nós tivemos com muitos problemas econômicos, na cultura, no esporte, enfim. Total, E o Bolsonaro é o antipetista, o Bolsonaro é o cara que prometeu mudar, acabar com a corrupção, e eu caí nessa, mano. Eu caí nessa, fiquei com essa cara de trouxa hoje, né? Caí nessa e aí, porra, ali foi muito comemorado e ali aconteceu uma coisa. Mas não dava para, desculpa. Não dava. Depois, não, eu sei qual é a pergunta que você vai fazer. Não dava para sacar, pra sacar, né? Não, eu não saquei. Não, você. Eu trabalhei intensamente sacou, na Câmara, na linha de frente, né, da campanha dele, e nunca parei para olhar para o lado ou para trás do que pudesse estar acontecendo de movimentos falava olhando nos seus paralelos. olhos, falava, vou fazer isso e tal. Como ele falou para o Brasil, como ele gravou, né, o Bolsonaro, ele traiu o nosso país. E aí o que ocorre? Ali nessa noite acontece uma coisa que poucas pessoas sabem, eu vou te contar de bastidores. O Bolsonaro, quando ele tomou a facada, se teve uma pessoa que ficou muito do lado dele, foi o senador Magno Malta, que inclusive abriu mão de se reeleger como senador para ficar trabalhando pelo Bolsonaro, principalmente no Espírito Santo, que é a área do Magno Malta. Bom, dizem, o Bolsonaro ele convidou o Magno Malta para ser vice dele, o Magno Malta não aceitou, tá? Até aí tudo bem. Então, nesse dia que nós estávamos lá, o Magno Malta estava lá, o Magno Malta já tinha feito aquela oração que pegou muito mal com o Bolsonaro deitado no Einstein, ele segurando a mão do Bolsonaro, Deus não vai te deixar morrer, estamos aqui do seu lado, aquela coisa toda. E assim, o Magno Malta é meu amigo, gosto dele. E aí, depois teve aquele culto
que o Magno Malta fez pós o Bolsonaro ser eleito, ali na casa do Bolsonaro, tá todo mundo ali, e até ficou um meme engraçado, porque eu tô atrás do Magno Malta, aí os caras colocaram 2 mãos assim atrás do Magno Malta, como se eu tivesse encoxando ele, comendo o Magno Malta, né? O Magno Malta ali de olho fechado, que ele tá rezando, e eu atrás assim, né? Eu tô bem, a minha cara, os caras usaram bastante isso. E o Magno fez aquela oração, tá? Isso era por volta de já 8 horas, que já, o resultado saiu 7 e pouco, 8 horas, enfim. E nós ficamos na casa do Bolsonaro até umas 9 horas, e aí o Onyx Lorenzoni, que hoje é chefe da Casa, era o chefe da Casa Civil, agora é secretário do governo, que assumiu o que faz Caixa 2. O Onyx Lorenzoni, ele falou, pô, vamos lá para fora, que tá uma multidão, o Bolsonaro não vai sair, vamos nós, eu, você e o Magno, a gente sobe no trio elétrico, na frente da casa, tinha, meu irmão, tinha, pô, sei lá, 50 mil pessoas na Barra da Tijuca. E vamos lá, e tinha o trio elétrico. Bolsonaro só vai falar pelo telão. Então ele de dentro de casa falou o telão lá na praia, né? Então eu fui com o Magno e com o Onyx. Nós subimos no trio, cada um falou, deu recado, aquela multidão de gente. Quando a gente desceu, o hotel onde a gente estava era bem do lado do condomínio do Bolsonaro. Muro com muro. Quando a gente desceu, a gente caminhou pro hotel. E aí o Magno Malta estava atrás de mim, ele, Frota, fui roubado, levaram meu celular. Ele estava com o celular no bolso. Cara, ele desceu do trio, foi coisa de 15 segundos. Já meteram a mão no bolso. A mão. Bom, a gente chegou no hotel, pô, cansado, aí jantamos, aquela coisa toda. Pô, vamos se encontrar amanhã, de manhã, não sei o quê, coisa e tal, papapá. Vamos para casa do Bolsonaro, aquela coisa toda. Aí cada um subiu, foi pro seu quarto. Bom, dia seguinte, café da manhã, tô no café da manhã, já tinham me ligado e tinham falado, ó, o Bolsonaro tá te esperando aqui na casa dele. Eu falei, pô, tranquilo. Aí tô lá no café da manhã e desce o Magno Malta. O Magno sentou perto da gente, e aí uma pessoa, que acho que o general Heleno, não lembro agora, na situação, conversando, aí perguntam pro Magno Malta assim, e aí, Magno, vai pra casa do Bolsonaro? Aí ele falou, não. Me ligaram de lá e falaram que hoje o Bolsonaro não vai atender ninguém. Eita. E todos nós que estávamos, pelo menos a maioria que estava na mesa, ia para casa do Bolsonaro. Eu, na hora, falei, cara, eu não vou falar nada, porque, se ele tem esse recado que é para ele não ir, algum motivo tem, eu não sei. Mas, enfim, eu fui para casa do Bolsonaro, chegou lá, estava todo mundo, aquela coisa toda, e o Magno Malta não foi. Eu estou te falando isso pelo seguinte, desde esse dia até o meio de 2020, 1 ano e meio depois, o Bolsonaro nunca mais falou com o Magno Malta. Caralho. Nunca mais. Não atendeu, não falou, não recebeu, não respondeu o WhatsApp e não ligou para o Magno Malta. Simplesmente ele excluiu o Magno Malta da vida dele. Mas assim, como se o Magno Malta nunca tivesse existido. Caramba. Depois de tudo que o Magno Malta fez. E depois daquela noite. Ou seja, da hora que nós chegamos no hotel, das 22 horas, né, até as 9 horas da manhã do dia seguinte, alguma coisa aconteceu que o Magno Malta, que tinha acabado de fazer no Jornal Nacional o culto, né? Virou uma persona não grata. Você sabe o que foi? Eu não sei o que foi. Eu também nunca perguntei ao Bolsonaro. Eu ouvi várias histórias. Ouvi história de que o Magno Malta foi convidado para ser vice. Né? Era legal até se o Magno Malta estiver assistindo. Ele vem aqui um dia contar essa história, que é legal o Magno Malta. Faz a ponte pra gente. Né? Disseram que o Magno Malta foi convidado para ser vice, não quis, o Bolsonaro ficou puto. Mas, ele já tinha dito que não seria vice antes, né? Então, ficou puto depois, né? E depois disseram também que o Magno Malta teria mexido com uma amiga da Michelle dentro da casa do Bolsonaro. O que eu também acho muito difícil, porque, cara, o cara é de Deus, né? Conservador, de família, aquela coisa toda que eles pregam. E, mexer com uma amiga. E também, meu irmão, nessa se hora... se a gente é brother... fala, velho... Meu irmão, vem aqui, por favor. Tu tá mexendo com a mulher, né? que é mulher da minha amiga, não sei o quê, amiga da minha mulher. E, vamos encerrar esse assunto aqui.
né? Então, assim, foram só essas duas coisas. Na verdade, eu nunca soube, né? E outra, que o Carlos Bolsonaro é que tramou para que o Magno Malta fosse excluído. Só que ele foi excluído, cara, nessa noite, entendeu? Assim, depois de tudo. De ter ficado na casa do cara, perdeu o celular, entendeu? E, pô, subiu no hotel, voltou e nunca mais. E ficou 1 ano e meio. Agora, recentemente, é que o Magno Malta e o Bolsonaro, sabendo que ele perdeu muita popularidade, que ele tem apanhado de vários setores da sociedade e políticos também, ele meio que voltou a se entender com o Magno Malta. O Magno Malta faz vários vídeos com a camisa do Bolsonaro, defendendo o Bolsonaro nas redes sociais, como se não tivesse acontecido aquele ato na vida dos caras, que os caras andavam juntos. Porra, sabe, eu quando conheci, eu fui para Brasília bem antes, em 2016, 2017, porra, os caras andavam colado. O Onyx Lorenzoni, Fernando Francischini, o delegado federal que era deputado, o Magno Malta, era uma curriola. Né? E de repente aconteceu isso. Eu só estou te contando isso porque faz parte dessa noite histórica. Noite histórica, né? Noite histórica que eu já entendia desde a facada do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele mudou muito a relação com a gente, e quando ele venceu a eleição, aí foi pior ainda.